Olá, uma ótima tarde a você. Começamos agora a segunda edição da Agricultura BR ao vivo para todo o país, neste 30 de outubro, quarta-feira. Um grande abraço a todos, que bom estar contigo e a partir de agora levar as informações e as notícias daquilo que é importante para o seu negócio. E você acompanha o Canal do Boi e o Agricultura BR pelas parabólicas em todo o país, por TVs por assinatura, destaque para a TV Claro e NET no canal 190. Você também nos acompanha aí pelo seu telefone, pelo seu dispositivo, computador, no Facebook, no YouTube e no portal sba1.com. E aqui no Mato Grosso do Sul, sinal aberto pela TV Imaculada Conceição, que está linkado aqui no Canal do Boi durante a segunda edição do Agricultura BR. Sejam bem-vindos. E olha, no programa de hoje eu falo sobre fundo rural, eu trago indicativos, recebemos uma especialista aqui e ela indica para você o que fazer, principalmente quando não houve a confissão de dívida. Então você que está nessa situação, é importante ouvir. Você vai ter aí informações precisas a respeito do fundo rural. Olha, quem fala aqui também no Agricultura BR de hoje é Victor Ikeda. Hoje fala sobre mercado do milho aqui no Agricultura BR. Você vai conhecer também um selo de qualidade de carne que foi lançado nessa última semana aqui no Mato Grosso do Sul. Teve um grande evento de degustação. Rosa Cabral foi lá e nos conta como é que foi essa história. O Agricultura BR traz também para você o mercado do café, mercado da soja, do milho e muito mais a partir de agora. E eu começo o programa com notícia positiva, porque assim é melhor, né? É melhor, não é quando tem essa situação, né? A gente vive no país, às vezes, umas coisas que acontecem que é para trazer instabilidade, mas aqui para nós não. Aqui a gente mostra o que acontece de fato. O que acontece de fato é resultado de muito trabalho. E o índice de confiança do agro, o IC Agro, que é mensurado através de uma metodologia desenvolvida pela Federação das Indústrias do Estado de São Paulo e a Organização das Cooperativas do Brasil, Fiesp e OCB, voltou a ter registro de alta, um registro de 3,8 pontos no terceiro trimestre de 2019 e chegou a 115,1 pontos. Olha, esse número é muito positivo. O recorde aconteceu no quarto trimestre do ano passado, foram 115,8. Olha como chegou perto, 115,1 pontos. Vou mostrar na tela e daqui a pouco eu comento um pouco mais sobre isso. Coloca aqui, olha só, quarto trimestre de 2018, 115,8 pontos. Segundo trimestre de 2019, 111,30. E agora, no terceiro trimestre de 2019, chega a 115,10 pontos. Isso é um número muito bom, é um índice de confiança no agronegócio brasileiro. Olha, para considerar que o mercado está otimista, que há otimismo no mercado, tem que chegar a 100 pontos. Se você está tendo esses resultados aí, já há mais de 10 levantamentos trazendo acima desse valor, é o agronegócio brasileiro mostrando resultados, e isso significa, né, que quem investe, os investidores e quem trabalha, continua acreditando, e acreditando muito no setor. Então é por isso que eu digo que essa notícia, essa informação é positiva, de acordo com os dados levantados pela OCB e Fiesp. E a Agricultura BR agora segue falando a respeito de soja. E olha, nessa manhã teve confirmação de vendas avulsas de soja declaradas por exportadores privados norte-americanos. Esses exportadores venderam para a campanha 2019-2020. Veja o volume comigo, já que o destino não é declarado. Você tem aqui o volume de 132 mil toneladas, entregue na campanha 2019-2020. São os destaques que eu trago agora no Agricultura BR. E olha, eu já cedo, logo de manhãzinha, lá pelas 6 horas da manhã, eu estava lendo alguns noticiários lá nos Estados Unidos. Leia noticiários, claro, voltados para o agronegócio, e por lá tem muita gente
tem muito analista, muita gente que comenta o mercado agro e a economia norte-americana que garante que durante o encontro que vai ter no Chile, já vai estar tudo acertado para Estados Unidos e China assinarem um acordo que deve impactar o setor agrícola norte-americano. É o que está se escrevendo por lá e já encontrei a informação com analistas diferentes em pelo menos 4 publicações. Então, é uma situação que traz aí algum conforto para os investidores que começam a acreditar mais em relação a volta da China comprar soja dos Estados Unidos e os Estados Unidos vender para a China. Esse é um fator importante para o mercado, vai acontecer mais cedo ou mais tarde, e os chineses precisam de soja, e de acordo com os dados que a gente tem visto, a China tem que comprar uns 10 milhões de toneladas ainda, e essas 10 milhões de toneladas só os Estados Unidos têm. Vamos ver os números aqui, porque o mercado vem agora na estabilidade, vem totalmente estável o mercado de soja nos Estados Unidos, na Bolsa de Chicago, é o que você acompanha na tela comigo. Temos os dados aqui para a posição, contrato de novembro, com $9,19 por bushel. Todos os contratos estáveis neste momento agora. Janeiro vem a $9,32 mais 6 por bushel, é o destaque do Agricultura BR. Neste momento, você acompanha aqui as informações que você tem aqui no Agricultura BR. Nós temos aqui a posição de março, $9,45 mais 6 por bushel, maio $9,57 o bushel mais 4, é o que temos agora em negócios com soja na Bolsa de Chicago. Vamos saber agora como é que vem o dólar comercial, é o destaque do Agricultura BR. Você acompanha comigo as posições, a posição negociada no Brasil, vem sendo negociada agora, hoje, acima de R$4 novamente. Nós temos aqui o dólar sendo negociado a R$4, 1 centavo mais 9, é o que nós temos neste momento para os negócios com dólar comercial, que vem hoje, portanto, em alta e volta a ser negociado acima de R$4, é o destaque do Agricultura BR neste momento. Sigo falando agora de números, principalmente em relação aos valores negociados com soja no porto brasileiro. Você acompanha comigo agora como é que vem os negócios nos portos de Santos e Paranaguá. Está na tela comigo aqui, você tem alguma melhora para Santos e Paranaguá, quando comparado a esta última terça-feira. De acordo com a Grandes Corretora, os valores são de R$ 87,50 a saca de 60 quilos, é o que o Agricultura BR destaca neste momento, é o que nós vamos destacando para o produtor rural. Temos aqui hoje uma certa melhora, está muito ligado também a dólar, já que não tem variação naquilo que é pagado de prêmio aqui no Brasil. Você confere comigo agora algumas cotações de mercado, veja como é que estão as cotações da soja nas praças brasileiras. E o estado do Mato Grosso do Sul é o segundo a receber um selo de qualidade de carne bovina gourmet da Associação dos Criadores de Nelore. Olha, isso realmente traz um grande orgulho para quem participa da raça, para quem participa da pecuária nacional e, claro, sul-mato-grossense. Houve um grande evento com degustação dessas carnes, mostrando ali a diferença dessa carne com selo. Repórter Rosa Cabral esteve lá e nos conta um pouco dessa história. Casa charmosa e aconchegante e convidativa para os amigos e associados que apreciam uma boa prosa regada a um bom vinho.
Ele vem aqui, usa o espaço, traz as pessoas, a gente fecha o ambiente para ele e fica à disposição para que ele use isso com a maior boa vontade. Como se estivesse em casa. Como se estivesse em casa. E assim, amigos vão chegando, se confraternizando e comemorando. Pouco tempo atrás, passou um touro no pátio lá na fazenda, meu pai falou isso daqui, olha, quando eu comecei há 55 anos atrás, eu pensava em chegar aqui. O breve resumo faz parte da história do Grupo Água Tirada, que festeja a primeira carne produzida no estado de Mato Grosso do Sul a receber o selo da Associação dos Criadores de Nelore do Brasil. Realmente o produto da água tirada é diferenciado. Ele é baseado não só em genética, não precisamos nem falar nisso, tem uma genética pesada por trás disso e produção também, mas também em tecnologias. Eles utilizam ultrassom para buscar melhor carne e isso o consumidor, a partir desse selo dado pela ACNB, uma entidade nacional, vai poder ter a segurança não só de paladar, mas também uma segurança sanitária, uma segurança de como foi a produção, inclusive a níveis ambientais e todos os requisitos que um produto precisa. Porque a Nelore sabe o que está selando. A Nelore conhece a seleção da água tirada e a Nelore conhece as pessoas da água tirada. Então é tranquilidade, é satisfação, é muito orgulho para Mato Grosso do Sul ter a segunda carne selada pela CNB no país. O Mato Grosso do Sul já é reconhecido por uma carne de excelente qualidade, isso é dito pelo mercado de uma maneira geral, os frigoríficos, grandes atacadistas, né, que se encontra carne de qualidade em escala aqui no Mato Grosso do Sul. E agora um mercado que se abre que é o gourmet, né, essa qualidade servindo aí uma fatia de mercado específica. O anfitrião da marca Água Tirada é Artêmio Olegário de Souza. 50 anos fazendo a seleção no estado de Mato Grosso do Sul, na região de Maracaju. E, segundo ele, a ultrassonografia de carcaça foi determinante para o resultado que levou ao selo. A gente descobriu que o gado da Água Tirada, que era um gado através do seu Rubi Carvalho, do Francisco Carvalho Neto, seu filho, que é um gado que contém esse marmoreio, que não é qualquer Nelore e não é qualquer outra raça que contém o marmoreio. Isso daí é fruto de trabalho no gado PO para o gado comercial. Então nós temos gado comercial na fazenda do Pantanal e a gente traz aqui para a nossa fazenda de engorda de fêmeas aqui no ranchinho em Terenos. Identificamos que 30% das fêmeas tem essa qualidade de carne com 3,5% a mais de marmoreio e com 4 milímetros de acabamento. E nada melhor que dar um pulinho na cozinha e conversar com o chefe sobre essa qualidade que está ao alcance dos olhos e do paladar. A sua observação com relação a essa carne? Olha, a carne do Grupo Água Tirada é excepcional, né? Já tive a oportunidade de trabalhar com ela outras vezes. É uma carne, esse corte particularmente é um corte com marmoreio muito bonito. A gente está fazendo com ele uma noite argentina, onde ele é a estrela da noite, né? É um ancho, ele vai ser servindo junto com outro prato argentino, que é um arroz porteño. E a festa, adivinha, terminou em tango. Legal, né? Parabéns aí para o Grupo Água Tirada e, claro, para o pecuarista sul-mato-grossense, para a pecuária brasileira. A seguir no Agricultura BR eu falo sobre mercado de milho, vou falar do mais um leilão da Conab, vai acontecer nessa quinta-feira agora, dia 31, mais um grande evento. Você vai saber quais são as expectativas para o mercado do milho de acordo com o Rabobank na entrevista com Victor Iqueda, daqui a pouco no Agricultura BR. Aproveite para entrar em contato conosco pelo 67996562266. Eu vou para o intervalo comercial e daqui a pouco eu volto com essas e outras informações. E a Conab, a Companhia Nacional de Abastecimento, faz amanhã, quinta-feira, dia 31 de outubro, nesta quinta-feira, um leilão com 50 mil
toneladas de milho. A intenção é fazer com que esse milho em grão e a granel, que estão estocados no Mato Grosso, em unidades de armazenamento de Sorriso, Ipiranga do Norte, Feliz Natal e Nova Ubiratã, cheguem a quem precise. O leilão começa às 9 horas no horário de Brasília e destina-se a quem esteja em plena atividade na avicultura, suinocultura, bovinocultura, ovinocultura, caprinocultura e piscicultura. Também é destinado às cooperativas de criadores de aves, suínos, bovinos, ovinos, caprinos e peixes e também indústria de ração. Os interessados devem estar devidamente cadastrados no Sistema de Cadastro de Produtores Rural e também na Bolsa, por meio da qual pretendem realizar a operação. Os preços de partida do leilão para os lotes ofertados em Sorriso, Nova Ubiratã e Feliz Natal parte de R$ 24,84 a saca de 60 quilos. Observe, R$ 24,84 a saca de 60 quilos, e para os lotes armazenados em Ipiranga do Norte, o preço parte de R$ 23,40 a saca, é o que apresenta a Companhia Nacional de Abastecimento. Oportunidade para produtores, para pequenas indústrias, porque situação para aquisição de milho está feia. Aliás, por que está feia? Porque a demanda por milho, tanto para exportação quanto no cenário interno, é muito alta. E isso deve continuar no próximo semestre. Deve não, vai continuar. Não tem outra história, não. Os estoques brasileiros, no entendimento aqui do Agricultura BR, estão derretendo. Os números que a Conab tem apresentado vão provavelmente ter muita revisão, muita reforma. E é sobre este assunto que Walter Pulga Júnior conversou com o analista do Rabobank para a área de grãos, Victor Ikeda. Vai falar sobre milho, falar sobre cenário internacional para o milho, para as exportações brasileiras para este ano de 2019, que teve esse fator muito interessante de recorde de produção, mas recorde em exportação e demanda interna. O Victor Ikeda vai comentar o seguinte: para o próximo ano, talvez as exportações não sejam tão expressivas quanto em 2019, mas o mercado interno, a demanda interna por milho, vai manter os preços em alta, além também, é claro, de não ter tanto milho disponível. Confira aí na entrevista. Recentemente nós tivemos aqui o Victor Ikeda comentando, analisando o mercado de soja. Mas o Victor Ikeda acompanha também o mercado de milho. Mercado de milho que tem hoje, partindo do Brasil, muito milho para o exterior. Obrigado por ter vindo mais uma vez participar do nosso programa. Victor, vamos falar do mercado de milho. O Brasil nunca exportou tanto milho assim. Esse mercado está garantido também no futuro? Bom, obrigado, Walter, por receber a gente aqui. Bom, realmente a gente já vê que de janeiro a setembro o volume de exportações de milho aqui no Brasil já bateu o recorde de 2017, que era 30 milhões de toneladas. Isso é fruto basicamente de dois fatores, eu acredito, esse ano especificamente. Primeiro, uma grande produção. Então o Brasil também bateu o recorde de produção. Pela primeira vez, somando safra e safrinha, o Brasil superou 100 milhões de toneladas. Mas um segundo fator que também ajudou a impulsionar nossas exportações é que os Estados Unidos, o principal exportador de milho, esse ano teve problemas climáticos durante o desenvolvimento da lavoura. Seja ali no plantio e posteriormente durante o desenvolvimento das lavouras, e isso fez, de certa forma, com que viessem buscar milho aqui no Brasil, e a gente acredita que esse ano o Brasil deve ter um volume recorde aí. O nosso número hoje é 37 milhões de toneladas, mas já há estimativas no mercado que apontam até números superiores a esses 37 milhões de toneladas. Olhando para frente, como você disse, eu acredito que o ano que vem a gente pode ter uma redução de exportações. Esse ano, como eu falei, foi uma conjuntura de fatores, uma super safra no Brasil e quebra nos Estados Unidos. Mas olhando para o ano que vem, voltando à normalidade, pode ser que a gente não tenha uma produção tão disponível aqui no Brasil. Os Estados Unidos podem voltar ao jogo, e eu acredito que um ponto importante é que a demanda interna por milho também tem aumentado. Então, seja pelo setor de proteína animal, que está demandando para produzir produto para ser exportado, em função dos problemas na China de peste suína africana, mas também até as próprias usinas de etanol de Mato Grosso. Então, a gente vê que isso está gerando uma mudança, inclusive estrutural, no mercado, com uma demanda que antes não existia ali, né? Portanto, o milho hoje no Brasil, mesmo se a produção continuar nos níveis de hoje, ela ainda continua, vamos dizer, com preços razoáveis, vamos dizer assim.
Assim, eu acredito que, pelo menos até que a gente tenha uma maior clareza de como vai ser a próxima safra americana, então, a partir ali do primeiro trimestre do ano que vem, e mesmo como é que a gente vai conseguir plantar a nossa safrinha, né? Havia um rumor, um temor no mercado de que o plantio em setembro foi mais lento, mas sim, em relação ao ano passado, o plantio de soja sim foi mais lento, mas a gente já vê ele caminhar para a normalidade. E se a gente finalizar outubro dentro da normalidade, provavelmente a gente vai ter uma safrinha plantada dentro da janela no ano que vem. Isso começa a dar uma aliviada na perspectiva de possibilidade de redução de produção no Brasil. Então, acredito assim, a gente tem hoje um fator de câmbio sustentando também. Então, como a gente tem exportações muito aquecidas esse ano, obviamente que o câmbio exerce um fator de sustentação de preços. Então, se não se alterar muito o cenário de câmbio, e a gente começar a ver algum cenário positivo em termos de produção, tanto no Brasil quanto nos Estados Unidos, obviamente que eu acredito que, pelo menos até essa definição do primeiro trimestre, os preços tendem a ficar fortalecidos aqui no Brasil. Olhando para o mercado onde nós entramos agora, com essa oportunidade de boa produção, dólar favorável, os Estados Unidos fora do jogo, esse mercado que nós entramos, ele se mantém ou ele recua de novo? Eu falo do mercado externo. Sim, o mercado externo, acredito sim, a gente vê cada vez mais tanto a América do Sul quanto a Ucrânia ganhando espaço. Então, os Estados Unidos, que representavam praticamente 70% das exportações, hoje já caiu para próximo de 50%. E a gente vê que, em função de competitividade, a América do Sul, assim, a gente vê que tem um potencial para continuar ganhando espaço. Vai ter alguns problemas pontuais, eu acredito que ano que vem, como eu falei, com uma demanda interna bem aquecida, cada vez mais a gente vê o milho, de certa forma, sendo usado em mercados domésticos, né? Porque é um produto que ele tem menos valor agregado menor que da soja, por exemplo, então impactos de movimentação de frete acabam sendo mais significativos sobre o milho. Então a gente vê cada vez mais um processo de verticalização e uso interno. Esse uso interno é que garante aí, a princípio, preços razoáveis para o produtor de milho. Exatamente. Até olhando para o Mato Grosso, é interessante que o produtor mato-grossense, com dados que a gente acaba acompanhando do IMEA, ele teve um ritmo de comercialização bem acelerado, em parte aproveitando bons níveis de preços que ele teve com os problemas nos Estados Unidos esse ano, que refletiram em oportunidades também para 2020, mas o mercado interno também doméstico de Mato Grosso, com as usinas de etanol, a gente vê ali na BR-63, por exemplo, a perspectiva de mais uma planta sendo iniciada as operações no ano que vem, e essas plantas elas necessitam de originação, necessitam do milho, que é a matéria-prima para a produção, e para garantir essa originação, elas já estão antecipando bastante o mercado, e isso que fez com que o ritmo de comercialização avançasse significativamente, e a gente vê um ritmo bem mais forte que nos anos anteriores. No Brasil, álcool de cana era até então, dominava 100%. O etanol de milho vai avançar sobre essa fatia do etanol de cana? De certa forma, a gente acredita que não vai tirar espaço, mas assim, ele pode aproveitar as oportunidades de demanda crescente. A gente fala até de uma possibilidade ali do Mato Grosso como um mercado local para absorver, mas também principalmente é um mercado mais ao norte. Então, entre você, de repente, tirar o etanol daqui e mandar para estados como Amazonas ou Rondônia, talvez não seja tão competitivo, mas o Mato Grosso está mais próximo dessas regiões, então ele pode eventualmente absorver a demanda adicional que vai surgir dessas regiões. Assim, há uma expectativa relativamente otimista para um crescimento do etanol de milho ali no Mato Grosso, e isso muda um pouco a dinâmica também vindo ao produtor, que vai ter um mercado mais fortalecido localmente. E como eu falei, o milho ele tem um impacto de frete muito grande. Então, se a gente estava no Mato Grosso, que estava longe das zonas de exportação, estava longe da zona consumidora, você criando uma demanda interna adicionalmente à de proteína animal, ao setor de proteína animal, obviamente que é favorável ao produtor também localmente em Mato Grosso. Bom, você acaba de ouvir Victor Ikeda. Mercado de milho promete aí rendimento razoável, para não dizer bom, nas próximas temporadas. É essa a mensagem? Eu acredito que realmente para o milho cria-se novas oportunidades, e obviamente que quem está mais próximo dessa zona, dessa região de consumo acaba sendo beneficiado primeiro, mas de uma maneira geral, estruturalmente pode ser uma mudança interessante, e o milho que sempre teve problemas de preço, a gente pode começar a ter um cenário de milho com preços melhores daqui para frente, que pode, ou como consequência, também ter impactos em margens. Bom, você acaba de ouvir o Victor Ikeda, consultor do Rabobank. Agradeço a entrevista do Victor. É com vocês em Campo Grande.
Tá certo, tá eu, o Victor Ikeda, posicionando aí em relação às questões do mercado do milho. E aqui eu vou trazer alguns números, eu acabei não falando ontem do estado do Paraná, mas você vai saber agora, de acordo com o Departamento de Economia Rural da Secretaria de Agricultura do estado do Paraná, como é que vem por lá a situação para o milho. É o que nós vamos acompanhar agora. Você tem aqui campanha 19/20, é a primeira safra paranaense para o milho, 88% em boas condições, 11% em médias condições, 1% em condições ruins. Vem bem o milho de primeira safra no Paraná. Lembrando que por lá 92% dos 338.025 hectares já foram cultivados. Primeira safra tem uma área menor, pouco mais de 338 mil hectares, de acordo com os dados do DERAL. A Agricultura BR agora fala como é que vem os valores, os negócios com saca de milho nos portos brasileiros. Vem comigo, observe agora como é que vem. R$ 39,00 a saca, tanto em Santos quanto em Paranaguá, na apuração da Granos Corretora. Destaque aqui do Agricultura BR, que vem mostrando aqui o que vem acontecendo com os preços que nós temos agora para a saca de milho nos portos brasileiros. Vamos ver como é que estão as cotações de mercado? Vamos dar uma olhada no mercado físico agora. Confira aí cotações para o cereal. E a produção de etanol nos Estados Unidos aumentou. De acordo com os dados da agência especializada no assunto, na semana encerrada em 25 de outubro, a produção norte-americana de etanol, que lá é a base de milho, é por isso que esse dado é importante para nós, chegou a 1.004 barris ao dia. É um aumento de cerca de 0,80%. E os estoques gerais norte-americanos de milho reduziram. É o que nós vamos ver agora na tela. Você acompanha comigo? Olha só como é que vem a situação do milho norte-americano. Etanol de milho nos Estados Unidos. Lá se produz etanol assim. Produção 1.004 barris ao dia, uma alta de 0,80%, e os estoques norte-americanos de etanol ficando em 21 milhões e 100 mil barris, uma queda de 1,40%. Então, traz agora para o cenário internacional uma visão bastante interessante. Por quê? Porque por lá, como o milho é usado para fazer o etanol, e ocupa-se pelo menos 1/3 de toda a produção norte-americana. Vamos saber como é que essa notícia impactou no mercado de milho norte-americano, nos Estados Unidos, na Bolsa de Chicago. Pode colocar na tela? Nós temos aqui alguma alta para os negócios com milho em Chicago, próximo a 0,5% de alta nesse momento. Posição de dezembro vem a $3,88 mais 2 o bushel, março a $3,97 mais 4, maio $4,04 o bushel e a posição de julho $4,09 mais 6 por bushel. São os negócios que destacamos agora com milho na Bolsa de Chicago. E agora, fica de olho. Sabe por quê? Próximo bloco tem um assunto importante para você, produtor rural. Nós vamos falar a respeito de fundo rural, algumas dicas importantes de uma advogada, uma especialista no assunto, que vai falar sobre o tema e trazer indicativos para o produtor rural que está com essa situação. Então aproveite para entrar em contato conosco, manda sua mensagem no 67 99656 2266. Eu vou para o intervalo e volto em instantes. Vamos falar agora de um assunto que já há bastante tempo vem sendo debatido e tem trazido algumas preocupações para o produtor rural. Eu falo do Fundo Rural, algo que volta e meia estamos trazendo aqui em destaque na programação do Canal do Boi. Para falar sobre o assunto e tirar algumas dúvidas, eu recebo aqui nos nossos estúdios Joselaine Zatorre. Ela é advogada, é especialista no assunto. Joselaine, é um prazer recebê-la aqui, aqui nos nossos estúdios, na Agricultura BR. Prazer é nosso. Joselaine, Fundo Rural é algo que sempre tem trazido
preocupação nos últimos anos, vamos colocar assim, para o produtor. Hoje, se a gente fosse fazer um resumo do que tem acontecido com essa participação, com essa obrigatoriedade que se colocou ao produtor rural, o que pode se dizer hoje desse fundo? Boa tarde, seja bem-vinda. Boa tarde, muito obrigada pelo convite. O Fundo Rural é um tema sempre muito polêmico. Desde a Constituição de 88 vem sendo discutido, vem objeto de muitas demandas judiciais. O produtor, apesar de ser impactado constantemente com o Fundo Rural na sua produção, ele não entende, ele não consegue ver uma lógica nessa cobrança, porque muitas vezes foi declarado inconstitucional, uma hora é constitucional, outra hora é inconstitucional. Essa discussão judicial, ela é muito complexa até, tá? A grande maioria, até dos operadores do direito, tem dificuldade de entender. Então, assim, o que acontece? O governo, ele ditou normas na ânsia de ter esse recolhimento que não tinham base na Constituição. Então, por isso iniciou-se essas discussões, essas brigas que se arrastam aí desde 88, né? Na verdade, desde 92 já vem com outras brigas. Bom, em 2010 o Supremo declarou inconstitucional. Então, assim, a princípio pacificou. Nossa, realmente é inconstitucional. Toda vez que tem uma decisão do Supremo, Joselane, para quem é leigo, se considera que a situação está pacificada, que você tem ali um marco, né? Um marco regulatório de alguma coisa. Não é o caso. E não é. Por que dessa divergência? A decisão de 2010, que foi a que declarou inconstitucional, ela fez uma análise legislativa de uma norma, de uma lei de 1992. Então, a cobrança do Fundo Rural vinha sendo efetuada em cima de uma lei de 92. Como as demandas judiciais elas são muito demoradas, você passa pela primeira instância, pelos tribunais, para você chegar no Supremo. Quando você chega no Supremo, ainda assim você tem um longo caminho, porque é muito volume, tudo demora. Eles julgaram em 2010 uma lei que era de 92. Então, declarou-se inconstitucional, realmente não tinha base na Constituição. Só que, no trâmite dessas discussões judiciais, o que o Legislativo fez? Ele alterou aquela lei de 92 por uma lei de por uma lei de 2001. E essa nova lei de 2001, em tese, considerando a posicionamento dela dentro da Constituição, ela tinha base na Constituição. Então, foi essa lei de 2001 que o Supremo enfrentou novamente o mesmo tema, agora com base numa nova lei, né, que é de 2001, em 2017. Então, em 2017, ele declarou constitucional aquela cobrança que vinha sendo feita a partir de 2001. E essa cobrança, ela incide para o produtor. Tá? Eu não vou nem entrar na discussão do subrogado, que é aquele adquirente, que é o frigorífico, que é a cerealista, que essa é uma outra discussão. Tá? Mas vamos falar do produtor aqui. Então, aí virou uma confusão, porque o produtor, ele não recolhia. Até então, não tinha... Não, primeiro ele não recolhia. Primeiro que ele nunca recolheu, porque não cabia a ele fazer o recolhimento. Então, o produtor, ele não ia lá, destacava o imposto e recolhia. Não era ele, nunca era ele. A obrigação era de quem adquiria dele. Então, o frigorífico quando comprava o boi, a cerealista quando comprava as sementes, os grãos. Então, ele entendia assim, ele sofria o tributo, porque descontava do que ele tinha para receber, mas efetivamente ele não ia lá e pegava o dinheiro e pagava. Então ele ficou mais na dúvida, porque para quem nunca teve essa obrigatoriedade, de repente passou a ter um compromisso. Considerando aquela decisão de 2017, que virou uma confusão imensa, tá? E aí a capitaneada pela Tereza Cristina, que é alguém que é muito preocupada com a bancada rural, que está sempre tentando sanear, porque a dívida do Fundo Rural é uma dívida imensa. Se vocês fizerem análise do qual que é a quantidade, é uma dívida muito grande para todos os produtores. É 2,3, era, né? Agora baixou para 1,2. Mas era 2,3 de toda a produção rural. Então faz a conta, isso é uma dívida muito grande. Então ela buscou, em várias situações, regularizar isso. E aí, com isso, veio a Lei 13.606, que é de janeiro de 2018, que ela dá uma pacificada no entendimento. Ela diminuiu a alíquota, baixou para 1,2. Então, a partir de janeiro do ano passado, de 2018, o produtor já está, vamos dizer, com um norte legislativo mais claro. Olha, eu tenho uma lei, essa lei diz que eu tenho que recolher 1,2, eu tenho que recolher 0,2 de Senar, eu tenho que recolher o SAT. Então, assim, eu tenho uma lei, dá 1,5 no final. Agora está mais definido. E essa mesma lei, ela criou um outro dispositivo que eu acho que foi muito favorável para todo mundo,
A partir de janeiro de 2019, então ela entrou em vigor em janeiro de 2018. Então ela deu um ano para todo mundo recolher, a alíquota menor, diminuiu a alíquota. Tá. A partir de janeiro de 2019, o produtor pode fazer uma opção. Ele pode optar em recolher pela receita bruta ou pela folha de pagamento. Tá? E aí todo mundo, em janeiro desse ano, todos os produtores fizeram as suas análises junto com os seus contadores, porque aí você tem que fazer análise realmente do seu movimento. Tá? Você vai lá, analisa toda a sua movimentação e vai falar, bom, se eu pagar pela produção eu vou pagar X, se eu pagar pela folha eu vou pagar Y. E a grande maioria optou pela folha, tá? Ficou realmente menor. Então agora, a partir de agora, está de uma certa forma regularizado. Só que e o passado? Essa questão com o passado, que é onde tem essa dívida que traz um maior impacto para o produtor rural, como é que ela está sendo tratada? E como que ela pode ser tratada para o produtor rural em termos de pagamento e até de não pagamento? O que é legal hoje pedir? Porque o governo, inclusive o próprio presidente, estuda trazer algum tipo de situação que seja melhor para o produtor. Mas o que pode ser feito? Então, a partir de 2018, a situação deu uma pacificada, relativa. Mas nós temos um passado. Tá? Teve aquele refis, todo mundo sabe, o refis que foi para regularizar, todo mundo confessava a sua dívida, ia lá, aderia, fazia um parcelamento. Alguns fizeram. Na minha opinião profissional, eu sempre orientei a não fazer. Aí você fala, mas por quê? É arriscado? Você tem uma quantidade grande de contribuintes, quer dizer, você tem uma quantidade enorme de produtores. A Receita Federal, ela sistematicamente, ela fiscaliza o adquirente, ela não fiscaliza o produtor. Então, assim, ela ainda continua com esse conceito de fiscalizar o adquirente. Isso é uma outra discussão da Receita, tá? Então, o produtor ir lá e confessar, ele está devendo, ponto final. Ele reconheceu, vai apurar todos os últimos 5 anos, então, se ele confessou o ano passado, ele apurou os últimos 5 anos, 2013 até 2018. Quem não aderiu o ano passado, e vamos supor que vá fazer um eventual parcelamento. Hoje nós não temos nenhum parcelamento, tá? Hoje nós estamos aí sem nenhum benefício, se alguém quiser confessar, não tem nenhum benefício da legislação. Só que se você quiser confessar hoje, por exemplo, você já ganhou 1 ano e meio, porque se você tivesse confessado no ano passado, você teria que pagar de 2013 até 2018. Se você confessar agora em maio de 2019, você só vai pagar de maio de 2014 em diante. Então, assim, você já ganhou uma alíquota de menor. Não, a alíquota é da época do fato. Isso vai ser sempre assim, a alíquota é a época do fato. A alíquota menor ela é de janeiro para frente, a anterior é 2 mesmo, 2,5. Então, assim, cada ano que passa prescreve 1 ano. Então, quem não está sendo fiscalizado, cada ano que passa prescreve 1 ano. Então, a tendência é que nós estamos em 19, daqui mais 3 anos, 4 anos, a gente vai encerrar todo esse passado nebuloso e vamos estar com uma legislação mais organizada. O presidente, ele tem muita intenção em resolver isso, só que ele esbarra na lei de responsabilidade fiscal. Porque quando você fala anistia, você colhe a multa e os juros. Todos os parcelamentos especiais que tem, os refis da vida, que todo mundo... Porque o refis foi o primeiro, lá de 2000. De lá para cá tem outros nomes, mas todo mundo utiliza refis. Ela é uma anistia, porque ela reduz multa e juros. O tributo, o principal, não pode. Você perdão de dívida. Íntegro. Exatamente, ele continua íntegro. Então, o presidente, para ele zerar tudo para trás, ele teria que dar realmente um perdão de dívidas. E aí ele vai esbarrar na lei de responsabilidade fiscal. Então, ele está tentando. Eu tenho visto vários movimentos legislativos nesse sentido. Ele está tentando achar uma brecha para tentar regularizar. Mas o que é regularizar? É encerrar o passado, né? Matar essa dívida que está para trás. Essa dívida que está para trás, esse passado, Joselaine, pelo que você está explicando para o telespectador do canal do Boi aqui para nós, de certo modo, para quem não aderiu, ele vai ficando. Ele está caducando ano a ano. Exatamente. Ele vai morrendo. A cada mês, ele caduca o mês. Quando o presidente tomar essa decisão, se ele puder tomar, ele vai estar estabelecendo aquilo que já está acontecendo. A fiscalização, ela sempre vai poder atingir os últimos 5 anos. Então, cada mês que passa, prescreve 1 mês para trás. Então, é sempre os últimos 5. Então, quem aderiu em 2018, foi 5 para trás. Quem aderiu em 19, já ganhou 1 ano, porque nós já temos 1 ano aí, 1 ano e 3 meses.
Então, como está ainda muito essa discussão, a legislação vai acontecendo. Então, há uma grande chance de nada se resolver nos próximos 3 anos e todo esse passado anterior à lei de 2018 acabar decair o direito da fiscalização exigir, e aí alguns podem ser fiscalizados, mas numa quantidade muito grande de contribuintes, pouca quantidade vai ser fiscalizada, efetivamente. É o risco que você corre, né? Joselaine, para o produtor rural que está nos acompanhando, a gente poderia passar uma boa parte da tarde hoje conversando sobre o Fundo Rural. O Fundo Rural ele tem vários destaques, eu sei, estou sentindo aqui, estou com o telefone no bolso do programa e tem gente participando. Vou te fazer uma pergunta. Para o produtor rural que está nos acompanhando, não aderiu ao refis, porque aquele que aderiu ao refis, de certo modo, já aderiu, confessou. Não tem mais o que fazer. Não, quem aderiu, confessou, parte da seguinte situação. Estou tranquilo, vou pagar essa conta... E acabou. Aderiu. Para esse produtor que não aderiu, qual que é o conselho que você dá para esse Nesse momento, não tem nada para ser feito. Tem que esperar. Por quê? Se você fizer uma adesão agora, você não tem benefício algum, você não tem nenhum parcelamento especial, você vai pagar... se você fizer uma adesão agora, você vai confessar um período que você provavelmente não tem isso apurado na sua contabilidade, você não tem isso declarado. Então, você vai confessar... e vai aderir um parcelamento ordinário de 60 meses, sem nenhuma redução. Então, isso não é vantagem de forma alguma. Tá? Cada ano que passa prescreve 1 ano, então, assim, o teu anterior a 2018, nesse momento, deixa quieto. Vamos esperar o desenrolar, os trâmites, se vai ter uma próxima anistia, se não vai ter, mas nesse momento não tem nada que seja vantajoso fazer. É só esperar mesmo. Com relação a 2018 para frente, tem que recolher. Daqui para frente tem que organizar a casa, tá? Porque a princípio a bagunça legislativa, ela acaba com a legislação de 2018. Tá? Então, a partir de agora, faz os controles. Todo janeiro tem que sentar com o contador, tem que fazer análise, porque você faz a opção de recolher pela folha, pela receita bruta, em janeiro. Tá? É todo mês de janeiro. Então, não é só esse ano. Esse ano o contador chamou, porque os contadores chamaram todo mundo. Agora, o ano que vem tem que reanalisar. Tá? Vai que a movimentação diminuiu, vai que aumentou os funcionários, então tudo isso tem que ser analisado. E tem que ir organizando, e cada ano vai prescrevendo. Eu acredito que a gente deve ter uma norma aí logo, a gente deve ter mais uma tentativa de parcelamento, com outros benefícios, mas por enquanto não tem nada de concreto com relação a isso. Tá certo, Joselaine, eu quero agradecer a sua participação aqui no Agricultura BR. Muito obrigada, obrigada. E o assunto agora são os riscos que há para a agricultura por conta da introdução de novas pragas em nossas lavouras. É o tema dessa entrevista realizada pelo repórter Vinícius Souza. O assunto por aqui são os riscos da introdução de pragas que ainda não existem no Brasil. Para a gente contextualizar um pouco mais sobre esse assunto, falar sobre o tema, eu converso com o Ricardo, ele que é auditor fiscal do MAPA. Ricardo, eu quero agradecer a sua participação. Eu começo pedindo para você contextualizar para a gente um pouquinho sobre esse tema e também sobre as dificuldades enfrentadas pelo MAPA para combater a entrada dessas pragas que ainda não existem no país. Esse é um desafio gigantesco, porque o nosso país é um país continental, com divisas terrestres, com 10 países, uma divisa terrestre muito grande. Temos negócios com todos os países do mundo praticamente, pessoas que vão e que vêm de todas as localidades do mundo. Então, com o aumento desse volume de mercadoria sendo transitado no mundo, o aumento de pessoas transitando no mundo, o risco de introdução dessas pragas ela aumenta também. E o Ministério da Agricultura procura montar estratégias com os maiores riscos para que a agricultura não sofra com essas pragas no futuro. O Brasil é um país de muitos climas, então a gente tem a região Nordeste, a região Sul, que divergem muito nessa questão climática. Existe uma praga que seja mais propícia para alguma dessas regiões, que seja mais adaptada para o Brasil inteiro? Com certeza. Os riscos, só para você ter uma ideia, o Brasil tem uma lista de pragas quarentenárias ausentes, que são mais de 600 pragas. Então nós temos muitos riscos, porque o nosso país é um país continental, como eu disse, e com vários climas diferentes. Então nós temos riscos
de toda a natureza, desde fungos, bactérias, insetos, plantas daninhas, né, nematóides. Então, mas eu poderia citar alguns que estão em países vizinhos, que ameaçam de uma maneira mais sensível a agricultura brasileira. Posso falar do FOC4, um fungo que está na Colômbia, que ataca banana. Posso do cacau, a monilha. No caso de maçã, a Cydia pulmonella, que era uma praga que já existia no Brasil, nós erradicamos, mas os nossos países vizinhos têm a presença dessa praga e pode causar um impacto muito grande, não só na produção local, mas também nas nossas exportações. Porque essas pragas, à medida que elas chegam no Brasil, outros mercados acabam fechando a possibilidade de exportação em virtude da presença dessas pragas. E justamente falando sobre isso, além desses impactos de fechamento de mercado, o que mais que a gente pode encontrar, tanto para a economia brasileira? O Brasil é um país que respira o agronegócio, então a gente depende do agro. Como que fica essa situação, os impactos que chegam ao país e quando a gente fala também do próprio impacto na produção brasileira? Os impactos são gigantescos. Se a gente pegar só a questão econômica, ela, claro que vai variar de praga para praga, cultura para cultura, mas eles são gigantescos, de empregos, prejuízos nas lavouras. Nós podemos pegar, por exemplo, uma praga que entrou no Brasil em 1991, se eu não estiver enganado, a ferrugem da soja. E ela até hoje é uma praga importante. O bicudo do algodoeiro, que entrou em 83, até hoje é a principal praga da soja. Se gastam-se milhões de reais todo ano com essas pragas. Além disso, tem os impactos ambientais, sociais, né? Uma praga, por exemplo, do cacau, ela vai impactar todo o sistema agroecológico daquele local, porque ele é plantado de uma forma ecologicamente correta, né? Então você vai ter o corte de árvores, vai desmatar parte da floresta, são pequenas famílias, então o lado social que pode ser afetado. Então a introdução de pragas, desde o ponto de vista econômico até o ambiental e social, ela pode ser desastroso para o Brasil. Tá certo, então Ricardo, eu quero agradecer a sua participação. Eu lembro a você que nos acompanha que essa entrevista fica disponível no portal sba1.com. Acesse também as nossas redes sociais, @canal do Boi 1 no Instagram e no Facebook somos Canal do Boi. De Campo Grande, Mato Grosso do Sul, Vinícius Souza. Fala agora de um evento que aconteceu no estado do Mato Grosso. A Embrapa Agro Silvopastoril realizou um grande evento por lá, voltado para a agricultura familiar. Quem nos traz as informações é o repórter Valdir Pacheco. Uma das vantagens dos sistemas de integração lavoura, pecuária e floresta é a sua versatilidade, sendo adaptável a qualquer perfil de produtor rural. Algumas das tecnologias disponíveis para o uso na agricultura familiar foram apresentadas no dia de campo na Estância Wanda, no município de Paranaíta, no norte de Mato Grosso. A Estância Wanda é referência na região pelo trabalho de produção familiar sustentável, utilizando tecnologias de baixo custo para a diversificação das fontes de suplementação animal. Na abertura, o proprietário Nivaldo Michetti e seu filho, que é analista do IMEA, Miqueias Michetti, falaram sobre a suplementação de baixo custo como forma de manter o gado no período da seca. A suplementação de baixo custo ela vem no sentido de aproveitar oportunidades de produção de forragem no estado. Então a gente tem opções como a confecção de silagem de gramíneas, silagem de milho de altas produtividades, próprio uso de cana-de-açúcar. O que a gente tem tentado explorar aqui é a possibilidade dos bovinos consumirem forragem como forma de suplementação. A ideia que tentamos trazer nesse encontro é justamente trazer a opção de forragens, a opção de trazer alimentação, vinda de forragens para a suplementação animal bovina, como um grande potencial de crescimento e de exploração do estado e de aumento de utilização. Na sequência, os participantes foram divididos em 3 grupos, que percorreram o circuito passando por 3 estações de campo. Uma delas deu destaque para o capim BRS Capiaçu. A tecnologia foi apresentada pelo analista da Embrapa Agro Silvopastoril, Orlando Júnior, e pelos produtores do sítio Sombra da Mata, Alisson Oliveira e sua esposa Marcele. O capiaçu é um material que o próprio nome já indica, capim-açu.
né? Capim grande, né? De muito grande desenvolvimento. E a gente tenta associar esse grande desenvolvimento dele, esse potencial produtivo dele aí de 50 toneladas de matéria seca por hectare por ano, né? Que vai dar em torno aí de 250 toneladas de matéria natural por ano, né? Por hectare. Associar isso à melhor forma de colheita desse material. O benefício que a gente já viu é assim, os animais responderam bem, assim, a palatabilidade elas comeram bastante, né, como a outra capineira, e a fartura que dá na propriedade, né? Em pequeno espaço você consegue produzir uma grande quantidade de matéria verde, né? Então a gente vai conseguir intensificar a área, né? Mais animais por área e um capim que vem aí com promessas de nutricional, né? Competindo com as braquiárias e com maior volume, né? Em outra estação, o agrônomo Murilo Guimarães abordou sobre orçamentação forrageira e o manejo de pastagem. O que a gente tem que falar de intensificação de pastagem? O primeiro passo para a intensificação de pastagem é sim colher melhor o nosso capim. A gente tem muito hábito de imaginar a intensificação de pastagem como sendo exclusivamente adubação, mas o primeiro momento é eu conseguir colher melhor. Então mudar o meu período de descanso, entender como fazer os parâmetros que eu preciso seguir para colher melhor o capim. A importância das análises microbiológicas do solo em sistemas agropecuários foi abordado pela agrônoma Elisângela Ferrari. Então nós temos que conhecer como que está o solo, né? Então temos parâmetros físicos, químicos e biológicos, né? Como por exemplo a atividade enzimática. Então o produtor ele pode utilizar essas ferramentas para tomada de decisão quanto ao manejo que ele vai utilizar. Bom, ele pode estar utilizando a ferramenta da análise foliar, né? A qual deve ser feita a amostragem no momento certo, para ele poder utilizar aqueles resultados para saber qual a adubação que ele tem que fazer de manutenção depois. A gente sugere para aqueles ainda que estão indecisos, né, que ele não espere virador, porque a necessidade de mudança ela está presente, ela está acontecendo todos os dias, né? E a gente tem que ser aberto à tecnologia, entendendo, né, o que realmente é tecnologia e como é que essa tecnologia tem crescido. Ou seja, ela está sendo aceita, não está sendo aceita, e hoje nós já temos respostas de sobra que esse formato de produzir é aceito e é bem falado por todos os que adotam. De Paranaíta, Mato Grosso, Valdir Pacheco. E a seguir no Agricultura BR eu falo sobre a importância da energia solar para o Brasil e para o desenvolvimento socioeconômico das pessoas em todos os estados brasileiros. É assunto do próximo bloco, nós vamos para o intervalo e voltamos já. E o sol está ajudando a gerar boa parte da energia elétrica que é consumida nas propriedades rurais no Rio Grande do Sul e em todo o país. Está sendo elementar essa geração fotovoltaica para o desenvolvimento socioeconômico na cidade e no campo. Você vai conhecer um pouco dessa realidade no Rio Grande do Sul com a repórter Annelise Nicolodi. Energia limpa e renovável. Há pouco tempo atrás não podíamos imaginar que seria possível aproveitar a luz do sol para gerar energia. Mas isso já é possível e os projetos de energia fotovoltaica crescem a cada ano, tanto na indústria como no campo. País tropical com vasta extensão territorial, o Brasil tem todas as características para florescer nessa área, como abundância de água, clima favorável, solo fértil e bastante luz do sol. Começamos em 2012, foi quando a ANEEL, a agência reguladora, criou a resolução 482, que permitiu que o consumidor se conectasse através do sistema fotovoltaico à rede da concessionária. Então, nesses 6 anos, a gente viu um crescimento extraordinário do setor, tanto no meio do agronegócio, quanto no rural e residencial, no caso, né? E de lá para cá é um mercado que cresce de maneira intensa, né? E o que traz esse crescimento, que gera esse crescimento, é a possibilidade do consumidor reduzir seus custos operacionais, tanto na residência quanto na propriedade rural. Subsídios que são um prato cheio para a agropecuária, setor extremamente importante para a economia brasileira.
Sua constante modernização demanda cada vez mais o uso de máquinas e equipamentos que fazem do uso da energia solar uma ótima solução para esses consumidores. A energia solar parece mesmo que veio para ficar, pelo menos aqui no Rio Grande do Sul, que já é o segundo estado brasileiro com o maior número de conexões. A Agropecuária Terra Boa, com sede em Cruz Alta, na região noroeste do estado gaúcho, inaugurou recentemente um projeto gigantesco de energia solar. São cerca de 900 placas que geram energia para abastecer principalmente o armazém de grãos. Primeiro, para a questão de sustentabilidade, de uma energia limpa, de uma energia renovável. E, em segundo, também pela questão de tornar o nosso negócio mais competitivo, barateando o nosso custo de produção. O projeto Terra Boa foi um projeto que a gente concebeu ele desde o início, cuidando da parte técnica, a parte econômica do projeto. Foi um grande desafio para nós. Hoje é a maior usina fotovoltaica do noroeste do estado do Rio Grande do Sul. Ela tem instalado, são 900 painéis, são 9 inversores, né? Uma produção anual, aliás, uma produção mensal estimada de 36 mil kWh, que dá conta de 100% de toda a energia que essa unidade beneficia de semente. A tecnologia que transforma a radiação solar em energia elétrica pode ser instalada na cidade ou no campo para uso residencial, comercial e industrial. Para o produtor rural, ter uma usina própria de energia permite ganhos que vão desde a redução de custos, como o aumento da produtividade. A empresa rural de Cruz Alta conseguiu um financiamento com parcela menor que a conta de luz, que era de R$ 30 mil mensais. Hoje, com certeza, a gente já viu redução drástica na conta de luz em virtude da geração própria de energia. Esses financiamentos também são produtos novos que os bancos criaram especificamente para esse tipo de investimento, que é mais uma forma de o cliente fazer o investimento sem ter que tirar recurso do seu caixa, fazendo com que o valor da parcela do financiamento seja menor, inclusive, que o valor da conta de energia que ele tinha. Então esse é um dos grandes atrativos que levou o produtor rural, o pecuarista, o produtor de leite, o produtor de suíno a investir nessa tecnologia. Dados da Associação Brasileira de Energia Solar Fotovoltaica mostram um forte crescimento nos últimos anos. Em 2017, a potência instalada em projetos rurais era de 9 megawatts. Em 2018, saltou para 47,2 e até março deste ano estava em 60,3 megawatts. Minas Gerais, seguido por Rio Grande do Sul, Santa Catarina e São Paulo, contemplam o maior número de conexões. Tanto é que hoje o Rio Grande do Sul é o segundo estado no ranking nacional em número de conexões. Essa é uma pergunta que todo o cliente nos faz, né? Será que eu vou gerar? O Rio Grande do Sul tem um inverno intenso, nebulosidade, né? Mas o Brasil é privilegiado em termos de sol, comparado à Europa, por exemplo, né? A Europa é referência, a Alemanha é referência em energia solar, energia limpa. E o Brasil hoje tem o seu pior ponto de geração no Brasil, ele é superior ao melhor ponto de geração na Alemanha, por exemplo. Então nós temos um fator fundamental, um sol que gera muita energia, fazendo com que esses investimentos se paguem com um payback relativamente curto. E aqui no Agricultura BR já está há algumas semanas ouvindo falar dessa questão da energia solar. Olha, nós temos mostrado os exemplos, os impactos positivos e aquilo que traz de resultado socioeconômico, seja na produção rural, seja na cidade. Olha, a gente conversava aqui entre os jornalistas da produção e o que nós identificávamos é que, por exemplo, sabe aqueles conjuntos habitacionais públicos feitos pelos governos federal, estadual, municipal, que eles já deveriam vir, os novos, com as placas de captação para custear energia elétrica para uma população mais humilde. Por que esse fator é exemplar? Primeiro, o país teve crise de energia não tem pouco tempo, não. Aconteceram algumas vezes. O Brasil gera energia, na maior parte, através de hidrelétrica. E a hidrelétrica depende dos rios, depende do volume de água, então está muito sujeito ao clima. Quando tem problema, aciona a termoelétrica e gasta combustível. E aí,
começou a ter um aumento no número de placas fotovoltaicas para gerar energia solar no Brasil. E agora nós temos a ANEEL, e a ANEEL não representa povo, não representa a população brasileira, seja ela urbana, seja ela rural, não representa interesse de concessionária, está recebendo pressão, nós sabemos disso, dessas concessionárias de energia, e quer impor tributação sobre quem gera energia no Brasil, energia limpa, energia renovável. Está tentando taxar o sol, é isso que a ANEEL está fazendo, motivada aí pelas suas concessionárias. O presidente Jair Bolsonaro, quando estava viajando lá pelo Oriente, ele já tinha se posicionado que é contra fazer essa taxação. De qualquer forma, isso pode vir a acontecer no Brasil e inviabilizar a geração de energia limpa. Então, você que é produtor rural, você que acompanha o canal do Boi e que tem acesso aí aos representantes públicos, é importante estar de olho e começar a ver qual que é a posição desse representante público, porque votar a favor ou se posicionar a favor de taxar energia renovável é, no mínimo, um retrocesso. É uma burrice tremenda fazer qualquer coisa nesse sentido. Aqui no Brasil, apenas 0,19% da energia utilizada ela é gerada através desse fator renovável, portanto, através de placas fotovoltaicas. Nos outros países, Singapura, Coreia do Sul, China, só começou a se discutir alguma coisa sobre esse sentido quando se chegou a 5, 7% da energia total elétrica produzida através de placa fotovoltaica. Então, fique de olho, porque aprovar esse negócio aí é algo que é contra o Brasil, é contra o desenvolvimento. A Agricultura BR agora chama a sua atenção, porque no próximo mês de dezembro acontece no Chile a Conferência do Clima. E a CNA preparou um documento importante a ser apresentado para mostrar como que o agronegócio atua pela preservação do meio ambiente. A reportagem de Saulo Lopes. O relatório elaborado pela Confederação Nacional da Agricultura tem 20 artigos que vão representar no Chile um modelo de produção agropecuária nacional. O debate em torno dos pontos básicos do documento inclui autoridades do Ministério da Agricultura, do Meio Ambiente e do Ministério das Relações Exteriores. 2 artigos chamam a atenção. A CNA é contra a taxação por emissão de carbono dos produtores rurais brasileiros com as atividades do agronegócio. E quer deixar claro para o planeta que o Brasil já possui legislações e boas práticas agrícolas, como a preservação de matas nativas associadas ao plantio de alto rendimento em todo o Brasil. O Brasil tem alguns aspectos muito positivos. Eu acho que cada um tem seus méritos e seus problemas, mas sim, nós temos algumas coisas muito significativas. O Código Florestal brasileiro, efetivamente, é uma das legislações de gestão territorial mais ambiciosas do mundo. Muito poucos países têm coisa parecida. Reserva legal é um conceito que quase nenhum país adota. E da mesma maneira também a ideia de áreas de preservação permanente. Quem teve a oportunidade de viajar pela Europa, pelos Estados Unidos, vê que frequentemente as plantações chegam até as margens dos rios. Não existe essa ideia de deixar uma faixa de vegetação nativa ao longo dos rios. Então, efetivamente, temos algumas coisas muito admiráveis e dignas de serem mostradas e possivelmente observadas por outros países também. O documento produzido pela Confederação Nacional da Agricultura, a ser divulgado na COP25, envolvendo as 25 nações mais prósperas do planeta em torno do clima, em Santiago do Chile, no início de dezembro, fica pronto há mais de um mês a realização do evento. A antecipação das discussões e a colocação delas no papel, num documento, refletem a preocupação com o tema e também com o produtor rural, ator principal na produção brasileira. O produtor que vem contribuindo decisivamente para a proteção e o respeito ao meio ambiente, principalmente no cumprimento do Código Florestal, onde nós temos, como por exemplo, o bioma Amazônia, onde o produtor rural é obrigado a preservar 80% da vegetação nativa de sua propriedade, que ele tenha então uma remuneração por essa contribuição que dá ao desenvolvimento e a sustentabilidade. Além disso, um dos pontos defendidos no documento do Position Paper da CNA para a COP25 é também de que seja viabilizado finalmente o apoio financeiro, principalmente dos países desenvolvidos, né,
para que as estratégias, a execução das estratégias de redução das emissões de gases de efeito estufa, no nosso caso, no nosso país, possam ser implementadas de forma mais efetiva. O Ministério das Relações Exteriores realiza nesta quinta-feira uma outra reunião em que dela podem sair sugestões para serem anexadas a esse documento. Dirigentes da Confederação Nacional da Agricultura também foram convidados para participar. De Brasília, Saulo Lopes. E rapidamente eu trago as informações finais dessa edição do Agricultura BR. Veja comigo como é que vem soja em Chicago, vem na estabilidade ainda. Temos números para estabilidade com soja. Nós temos aqui a posição de mais curto prazo, a $9,17 mais 4 por bushel. Acompanhe comigo agora como é que vem o dólar. O dólar vinha operando acima de R$4 e agora sobe mais. Sobe 0,46%. O dólar vindo para R$4,02 mais 1. Assim vem as informações finais para soja e dólar. Vou retomar logo mais na terceira edição às 16 horas no horário de Brasília, porque essa acaba aqui. A todos uma ótima tarde. A Agricultura BR é feito para você, a inteligência e a transparência do agronegócio. Nos vemos daqui a pouco às 16 horas. A todos um grande abraço e até mais.